Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Mais uma oportunidade que nós temos de falar um pouco. Eu quero agora, hoje, concluir nosso estudo do trimestre, porque esse trimestre nós falamos sobre as religiões e religiosidade. Na semana passada eu falei sobre a influência da religião no comportamento humano. E eu quero concluir esse tema sobre por que Jesus é diferente, tá bom? Então nós vamos hoje trazer a conclusão desse tema tão relevante. Mas gosto de pedir a você que deixe o seu comentário, sua sugestão, compartilhe, se inscreva, convide seus amigos e familiares a participar e assistir, porque nós temos trazido sempre a palavra de Deus de uma forma tranquila, sem forçação de barra, sem inventar, mas a palavra de Deus como ela é. E esse assunto é muito relevante. Tem dois textos que a gente vai ler, que é Hebreus 13, 8 e Gálatas 1, 6 a 8, tá bom? Mas antes, eu quero orar com você, para que Deus possa, por meio do Espírito Santo, nos falar o meu coração, falar o seu coração, e que Deus seja sempre o centro da nossa vida, do nosso estudo, porque tudo aqui é por Ele, para Ele e por meio dEle, tá bom? Vamos então orar? Ora comigo nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo por mais uma oportunidade que nós temos de, aqui, Senhor Deus, por meio deste canal, levar a Tua palavra, ensinar a Tua palavra, tratar, Senhor Deus, de assuntos concernentes à Tua palavra. Eu te peço as Tuas bênçãos sobre cada pessoa que estará ouvindo, participando conosco, que ele e toda a sua família seja ricamente abençoado. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria e discernimento e iluminação do Teu Santo Espírito para compreender a Tua palavra e transmitir com autoridade e poder, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Ok, primeiro texto eu quero ler. Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em outra tradução, diz eternamente. Gálatas 1, de 6 a 8, diz assim. Aqui é Paulo falando aos crentes da igreja da galáxia, né? Não da galáxia. Os irmãos nossos Gálatas. Diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa para aquele. Desculpe. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, alguns que estão perturbando vocês querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo vindo dos céus pregam a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, este seja amaldiçoado. Essa é a orientação de Paulo aos Gálatas e a todos nós. Bom, é uma pergunta que não é fácil, aliás, não é difícil responder, né? Talvez seja uma pergunta difícil de fazer, mas não é difícil de responder. Por que Jesus é diferente? Veja bem, vamos pensar em Jesus como personagem, viveu há cerca de 2000 anos atrás, não é? Viveu apenas 33 anos, dos quais apenas 3 foi de vida pública. Mas o que é interessante é que Jesus não tinha uma aparência especial, a sua aparência era de um homem comum. Então, nós não podemos querer imaginar Jesus pelas suas características físicas. Lembrando que foram apenas 3 anos de vida pública. Mas a história é dividida
antes e depois de Cristo. Ou seja, em apenas 3 anos de vida pública, Jesus foi capaz de mudar a história. Olha que coisa impressionante. Segundo o historiador americano Kenneth Laurent, ele diz que Jesus foi a personalidade mais influente que veio no planeta. Eu concordo com ele. Jesus, se estivesse nos nossos dias, ele seria a pessoa mais visualizada, que mais haveria comentários. Mas o que chama atenção sobre a vida de Jesus? É isso que a gente precisa entender para que ele possa compreender por que Jesus é diferente de todos os líderes que já surgiram na face da terra. Primeira coisa, né? Por que Jesus afirmou ser o próprio Deus? Isso é ponto de partida por Jesus ser diferente. Ele afirmou ser o próprio Deus. Então, quando você compara Jesus com outros líderes mundiais religiosos, Buda não reivindicou ser Deus. Moisés, que faz parte do Antigo Testamento, grande profeta, nunca disse ser Jeová, ser Deus. Maomé nunca se identificou como Alá. Mas Jesus, um simples carpinteiro de uma cidade, se fosse quem gosta de dizer que era uma currutela, Jesus, o carpinteiro de Nazaré, ele afirmou: eu sou o Messias. Evangelho de João, capítulo 4, verso 26, quando ele conversa com a mulher samaritana, ele identificou o Messias. A questão principal do cristianismo não é o que as pessoas pensam de Jesus, mas que a atitude que as pessoas tomam diante das afirmações do que ele fez. Vamos lá. Jesus é o único que possibilita um relacionamento do homem para com Deus. Jesus foi o único que foi capaz, que é capaz de possibilitar um relacionamento de Deus e homem. Ele disse isso no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único capaz de perdoar os pecados. É o único que tem poder para isso. Romanos 8, 1 e 2 diz assim: porque já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque ele te livrou da lei do pecado e da morte. Jesus é o único, Salvador. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Vejam que coisa extraordinária. Só para você ter uma ideia sobre Jesus. Jesus era judeu, embora as convicções religiosas dos judeus, que criam apenas em um único Deus, era uma religião, ainda é uma religião monoteísta, porém, eles não reconheceram Jesus como Deus. Por outro lado, você vai ver que no Antigo Testamento há cerca de 60 profecias diretas a respeito do Messias e mais de 270 menções, as quais todas se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Isso é extraordinário. Mas por que Jesus é diferente? Porque Jesus planejou
a nossa salvação. Preste atenção, se religião é a tentativa do homem encontrar Deus, porque esse é o propósito da religião, é você conquistar Deus pelos seus méritos, pelos seus esforços. Isso é religião. Já o cristianismo é a iniciativa de Deus em alcançar o homem. Por isso Jesus é diferente, porque ele planejou, ele deu os primeiros passos, ele caminhou em nossa direção para nos salvar, depois ele estendeu a mão e tornando assim a salvação possível a todo aquele que crê. Em nenhuma outra religião, o ser divino oferece o amor incondicional ao ser humano pecador. Em nenhuma religião você vai encontrar isso. Apenas em Jesus. Apenas no cristianismo. Jesus é Deus que ama. O verso clássico sobre isso, que nós podemos citar, eu creio que você conhece. É João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, que ofereceu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é extraordinário. Por isso Jesus é o Deus que ama. Jesus é o Deus que busca. Tito 1,2 diz assim, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu ante todos os tempos. Se verdadeiramente buscamos a Jesus, é porque Ele nos buscou primeiro. Foi Deus que deu o primeiro passo para a nossa redenção. Em Jesus isso tornou possível. Por que Jesus é diferente? Porque Jesus é o padrão de salvação. Veja bem, em todas as religiões, a bondade, a generosidade, a compaixão pesam na balança com o propósito de salvação. Porém, no cristianismo, nenhuma obra que eu ou você venhamos a fazer, mesmo que dentro dos nossos padrões sejam obras boas, de piedade e caridade, é capaz de nos tornar salvos somente por Jesus. Por quê? Porque a salvação não é por mérito, é somente pela graça. Efésios 2 fala, pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Olha, Jesus ensinou que a salvação não é para quem merece, mas para quem recebe. Já antecipei, mas vou falar de novo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação não pode ser comprada, não pode você recebê-la por seus méritos. É dom, é graça dada por Deus. Deus não aceita a justiça humana, apenas a justiça de Cristo. Tito 3, 5, 6 diz, não por obra da justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Toda bondade humana somada não pode fazer com que nós possamos receber a salvação, porque não é por obras, não é por mérito. Por que Jesus é diferente? Porque só Jesus dá a vida. As outras religiões pregam pessoas boas, dizendo que eles podem torná-las melhor, mas só Cristo prega e pega as pessoas mortas e pode ressuscitá-la. Se Jesus não nos salvasse, nunca seremos salvos. Ele nos reconciliou com o Pai, pois nunca seremos reconciliados sem Jesus. Eu quero encerrar essa primeira parte aqui, para dar início à segunda parte e encerramento. Me aguarde e volto em alguns segundos.